E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Galera, vocês pediram e eu vou contar o dia em que fui humilhado no púlpito de uma igreja. Só vou contar porque vocês pediram muito por conta do meu outro vídeo que eu fiz, um vídeo até que tá repercutindo legalzinho, e vocês pediram para eu contar o dia em que eu fui, né, que eu passei um perrengue numa igreja. Inclusive foi muito legal que uma das pessoas que estavam lá no dia que eu fui humilhado, estão lá, não me deixam mentir sozinha, como diz o ditado. Ela foi lá e comentar dizendo que estava no dia em que eu fui humilhado publicamente. Gente, não é o perfil desse canal, esse tipo de coisa, tá? Mas como vocês pediram muito, vou contar. E no fundo, hoje em dia eu dou uma risada dessa situação, né? Depois, quando a gente olha para a história, a gente consegue fazer algumas leituras um pouquinho mais apuradas, mas é um fato, né? Infelizmente, existem lideranças que não sabem lidar com esse cargo de poder, não sabem lidar com essa autoridade e acabam fazendo realmente humilhações públicas, né? Inclusive, eu recebi muita agora humilhação pública por conta desse período eleitoral que a gente passou e tal, e realmente assustador, assustador. É aquele velho ditado, né, galera? Dê poder a uma pessoa e você saberá quem ela é. Quem falou isso? Não sei, pode botar na conta de quem vocês quiserem. Eu acho que foi Boécio, mas não tenho certeza. O fato é que isso é muito verdade. E inclusive por conta desse meu vídeo em que eu expus, né, que uma irmã foi ridicularizada por conta de algo e tal, muita gente mandando direct, me contando histórias terríveis sobre perrengues que passaram publicamente na igreja. Deixa eu contar pra vocês então o meu perrengue, o dia em que eu fui humilhado numa Assembleia de Deus aqui em Santa Catarina. Mas antes, ouve aí esse recadinho da Fabapar, vai lá, me ajuda, ouve esse recado aí. Bem-vindo à Fabapar, onde há mais de 80 anos, vidas e ministérios são transformados. Contamos com uma infraestrutura pronta para ofertar cursos nas modalidades presencial e EAD. Nossa biblioteca é totalmente informatizada e conta com mais de 35 mil volumes à disposição de nossos alunos. Temos também espaços para que nossos estudantes, professores e o capelão possam ter um momento de comunhão antes e no intervalo das aulas. A capela é um espaço muito aconchegante, com capacidade de acomodar 130 pessoas, e frequentemente é utilizada para a celebração de cultos dos batistas da Grande Curitiba, aulas práticas, encontros e palestras. Nossos profissionais estão preparados para auxiliar os alunos da melhor forma possível por meio da central de atendimento. Com o objetivo de formar líderes relevantes, comprometidos com a transformação espiritual e social, a Fabapar promove conhecimento inovador por meio de princípios cristãos. Vem para a Fabapar! Galera, eu fiz o meu mestrado na Fabapar e posso dizer para vocês que é muito legal, é bom. Eu fui a primeira turma do mestrado na Fabapar e nós somos uma turma bem exigente. A gente fez uma série de recomendações para a faculdade, apontamos coisinhas que não estavam legais e a Fabapar nos ouviu e hoje está um cursinho bem redondo, bem bacana. Então aproveita, quer fazer mestrado reconhecido pelo MEC, vai na Fabapar. E digo mais, usa o cupom Bibotalk que você vai ter um desconto aí, uma isenção de alguma taxa, vai ter algum benefício usando o cupom Bibotalk. Mas simbora para eu contar a minha história para vocês. Eu era um jovem pregador, itinerante aqui nas Assembleias de Deus de Santa Catarina. Aliás, um parênteses aqui, um parênteses. O que eu vou contar aqui
não é regra nas Assembleias de Deus, sempre fui muito bem tratado. Aliás, a Assembleia de Deus sempre ofertou muito bem para os seus pregadores itinerantes. Então, assim, o que eu vou contar foi uma exceção que aconteceu comigo, porque nas centenas de vezes que preguei em Assembleia de Deus, sempre fui muito bem tratado. Então, quero deixar isso bem claro, que o que eu vou contar aqui foi um caso somente que aconteceu comigo, porque de resto sempre fui muito bem tratado. Mas voltando, era eu então jovem pregador, viajava aqui pelo estado pregando nas Assembleias de Deus e vários congressos de jovens e por aí vai. E estou eu lá em Rio do Sul, pela terceira vez, se não me falha a memória. Eu já tinha pregado em retiro lá para eles, eu já tinha pregado num congresso de jovens, então a igreja já me conhecia, já conhecia o meu jeito de pregar. Inclusive, eu, enquanto pregador da Assembleia de Deus, eu fazia striptease. Pode colocar, notícia no Fuxico Gospel, pregador faz striptease na Assembleia de Deus. Gente, sempre odiei usar terno, gravata. A gravata me dá uma agonia aqui, eu devo ter algum problema psicológico, que a gravata me dá uma agonia, ou sei lá, na outra vida, brincadeira, sacanagem. Mas eu odeio gravata, odeio gravata. Então eu chegava com a roupa, né, de pregação, porque na Assembleia de Deus, no meu tempo, você não pregava sem gravata, tá? Hoje em dia, eu tô ligado que as coisas mudaram e digo sem, você sabe, sem querer ser babaca. Mas aqui em Santa Catarina eu fui um dos pioneiros a começar a tirar a gravata, a pregar com a camiseta do Congresso. A galera não fazia isso aí. Fui um dos primeiros a começar a fazer esse lance aqui em Santa Catarina. Tô dizendo que não fui o primeiro, fui um dos primeiros, ok? Porque no meu tempo, meu irmão, você não pregava sem gravata. Uma vez eu cheguei numa igreja sem gravata e um obreiro teve que tirar a gravata dele e me dar, aí ficou aquela coisa horrorosa. Mas o que eu quero dizer com striptease? Porque durante a pregação eu vou tirando, vou afrouxando a gravata, vou tirando o paletó. Gente, eu tirava até o sapato, que me doía para pregar. Enfim, no fundo eu tava no final da pregação com meia, calça, cinta e camisa, porque o resto eu já tinha tirado tudo. Então a igreja já me conhecia, nessa de Rio do Sul eu já subia no púlpito descalço. A igreja já sabia do meu jeito, das minhas brincadeiras, do meu jeito de falar. Cara, tô eu lá pregando então no terceiro ano, lá para essa igreja, domingo à noite. Minto, sábado à noite, igreja cheia, né? Todas as congregações da cidade ali na igreja. E eu preguei do meu jeitão, fazendo as minhas piadocas lá no meio. Gente, as piadas, eu não escrevo um roteiro da pregação. Eu não coloco no sermão, aqui fazer piada. É o meu jeito, eu faço uma piada ou outra. Bem, tem pregação minha aqui no canal, você pode assistir e tirar suas próprias conclusões. Moral da história. Aí, dois pontos, né, que eu quero só destacar para vocês entenderem depois a humilhação. Num dos pontos eu simulei a conversa de Deus com um jovem, e nessa conversa Deus chama o jovem de orelhudo. Eu simulei a seguinte conversa: ô Deus, fala comigo, Deus. E aí, ô seu orelhudo, que é uma forma carinhosa de dizer, né? Vai ler a Bíblia, ô rapá. Tipo assim, eu colocando Deus numa linguagem de hoje, numa linguagem da galera, uma linguagem do gueto, uma linguagem tranquila, de boa. E a outra coisa que eu falei é que nós não podemos pautar a nossa fé somente em experiências. Nós precisamos ter as escrituras como base da nossa fé. E entre outras coisas que eu falei. Gente, acabou a pregação, show de bola, oramos, o jovem show de todo mundo legal e tal. O pastor pega o microfone. Detalhe, o nome do pastor era... Eu não posso falar. Mas enfim, eu sei que eu cheguei a fazer até uma piada com o nome do pastor, porque lembra uma bola de um filme do Tom Hanks. Aí eu fiz essa brincadeira, pô, mas ele riu na hora, entendeu? Ele riu ali na hora e tal. E cara, moral da história, ele pegou esse microfone, gente, e começou a despregar o que eu falei. Meus irmãos. E com esse tom de voz assim, porque quem tem autoridade fala assim. Até me arrepia, velho. Meus irmãos, o meu Deus jamais chamaria alguém de orelhudo. Aí ele começa a falar sobre os atributos do amor divino. Até bonito, tá? Teologicamente estava legal. Mas ele falou tudo isso para dizer que o Deus dele, que no caso não era o meu Deus, não chamaria ninguém de orelhudo. Isso é um absurdo, meus irmãos. Ouvimos tantas barbaridades aqui, tem pessoas que se levantaram e foram embora. E de fato, porque o problema de congresso na Assembleia de Deus, eu não sei como é que tá hoje, mas é que tem muita música, e passa pro pregador já 8:50, tá ligado, mano? Aí você vai pregar no mínimo aí uns 15, uma meia hora você vai pregar mais ou menos. Aí, enfim, né, passa do horário das 9 horas. O que aconteceu, velho?
Depois eu fui saber que a galera que foi embora não é porque eu tava falando besteira, é porque eles moravam num bairro distante pra caramba, e aí eles tinham que pegar ônibus pra ir embora, porque o ônibus era de hora em hora, uma parada assim, não foi por minha causa que eles levantaram, mas o pastor usou aquilo pra dizer: irmãos ofendidos levantaram e foram embora. Meus irmãos, tem pessoas aqui nessa congregação que a única coisa que eles têm é uma experiência com Deus. E o pregador vem me dizer que experiência não é importante. Detalhe, eu não falei que não é importante. Eu falei que a gente não pode pautar a nossa fé somente experiência. Bem, quem discorda de mim, olha, não sei, tá muito errado, né? Porque isso é uma afirmação basicaça. Moral da história. Começou a me despregar e sabe, e com aquele tom autoritário. Gente, foi em 5 minutos, eu não lembro de tudo que ele falou. Eu só baixei a cabeça, respirei fundo, porque assim, gente, eu era um funcionário da Assembleia de Deus do Estado. Entendeu? No caso aqui de Joinville, mas eu era um funcionário da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Então eu já estava prevendo as retaliações que viriam sobre mim. Entendeu? Aí o líder de jovens só pegou na minha mão e falou: cara, fica calmo. Aí uma hora eu olhei pra galera, assim, pros jovens, os jovens tudo com o olho arregalado, já cuspindo fogo. Mano, moral da história, ele terminou o sermão dele e falou assim, ó: e eu quero conversar com o pregador. Botou o microfone e desceu, irmãos. Desceu, foi atravessando a igreja, puxou um obreiro, um presbítero lá, um senhor, e foi. Entendeu? É meio chato. Eu nem lembro quem é que finalizou o culto, acho que ele finalizou, sei lá o que aconteceu. Eu sei que os jovens vieram tudo pra cima de mim, pedindo desculpa, pedindo calma e não sei o quê. Não, gente, tudo bem, eu tô calmo e tal, vamos ver o que ele quer e tal. Gente, chegamos lá na sala dele. No fundo, ele tinha uma treta com o líder de jovens, já estavam se bicando, deu a entender isso, que eles já estavam se bicando, e no fundo o pastor só me usou pra cutucar o líder de jovens, entendeu? Que afinal foi o líder que me trouxe pra pregar na igreja. Aí eu falei pra ele que eu não gostei muito do tom que ele me tratou, essa intimidação e tal, e na época eu era bem ferrado financeiramente. Eu falei assim: olha, irmãos, só me deem o dinheiro pra eu voltar pra minha casa, não precisa me dar oferta, mas eu não quero mais pregar aqui, né? Isso era no sábado à noite. Eu não quero mais pregar no sábado de manhã e no domingo à noite, porque eu não vou... Dele, não, mas espera aí, a sua linguagem é boa para os jovens, ela não é boa para a igreja, você só tem que maneirar. Eu falei: olha, pastor, eu prego assim já há anos, e não tem como eu mudar agora da noite pro dia para agradar o Senhor e tal. Então eu peço que o Senhor me libere, não precisa me dar oferta e tal. Aí o líder de jovem assim, ó: pastor, o senhor prega amanhã à noite. Aí o pastor: eu prego amanhã à noite, então. Cara, tava uma briga dos dois ali que eu só ficava assim: meu Deus, onde eu fui me meter, assim, né? Ainda que o líder de jovens super meu amigão e tal, mas, caramba, eu me meti na briga dos dois, né? Fui metido na briga dos dois. Cara, moral da história, no fundo o pastor pediu para que eu pregasse no domingo de manhã, porque era só os jovens. Aí beleza, eu falei: tá bom, pastor, eu prego, mas à noite eu não vou pregar e tal, porque eu não vou... Porque se o senhor ficou ofendido que eu coloquei a palavra orelhudo na boca de Deus, vai saber o que eu vou colocar na boca de Deus amanhã, e o senhor vai... E eu, sabendo que o senhor tá aqui na minha retaguarda, eu não vou ficar em paz com isso. Gente, encurtando a história, os jovens tudo indignado, queriam boicotar culto e não sei o quê. Domingo de manhã eu preguei, fiz ainda piadoca, porque eu faço piada, gente, eu rio mesmo da tragédia, tá? É o meu jeito, acho que talvez, lidar com a dor é fazer piada. Foi assim que eu enfrentei o bullying na escola, né? Vesgo, orelhudo, eu sempre fui feio, né? Então acho que eu tinha espinha, dente torto, vesgo, eu parecia o Sméagol mesmo do Senhor dos Anéis. E eu lidava o quê? Eu reagia como com o bullying? Cortando os pulsos? Não, eu reagia com mais piada em cima de piada e tal. Isso tá certo? Não sei, funcionou pra mim, tá? E preciso de terapia? Com certeza. O que acontece? Aí, velho, no fundo eu fui lá, preguei e tal, e fui embora, né? Almocei e fui embora e tal. Mas enfim, depois até essa galera saiu da igreja, né? Acho que o líder de jovens e uma galera saíram, fundaram outro ministério, porque esse pastor não tinha condições mesmo lá. O cara era bem autoritário. Enfim, e geralmente as pessoas apelam à autoridade quando falta conteúdo, né? É muito comum isso. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre conteúdo e sobre autoridade e poder, a distinção, né? A distinção, porque gente que é ruim e não tem conteúdo, ele tem que apelar para autoridade. Porque quem é bom e realmente vocacionado tem poder, e quando se tem poder, a coisa flui. Mas enfim, isso é um outro vídeo. Bem, se eu posso dizer uma coisa pra vocês nesse vídeo, não aceitem abusos morais por parte de quem é líder, por parte de quem exerce alguma autoridade. As autoridades são, né, como eu já disse, são importantes, mas elas não têm o direito de nos humilhar publicamente. Aconteceu uma humilhação pública, recorra ao pastor, chame outros irmãos da congregação e peça uma retratação pública também, tá? Porque isso é muito feio. Não aceite esse tipo de liderança que te humilha e que usa do cargo para pisar em você, para lhe desmoralizar, beleza? Só para fechar de maneira legal esse vídeo também,
eu fiquei bem desanimado com aquilo, eu cheguei a cancelar algumas agendas, porque eu entrei em crise com o meu ministério e tal, assim, porque eu fui muito humilhado mesmo, foi muito constrangedor. Mas aí eu fui pregar num outro retiro de jovens em Araquari. E eu preguei lá do mesmo jeito e tal. E aí o pastor pegou o microfone. E eu já tenso, né? Acabei assim, preguei do meu jeito, mas quando eu acabei a pregação veio aquela tensão. Caraca, será que eu vou ser humilhado de novo? O pastor pegou o microfone e falou assim: meus irmãos, até que enfim convidaram um pregador que fala a língua dos jovens. Ele virou pra mim: parabéns, irmão Rodrigo, continue assim, falando a linguagem dos jovens, afinal, isso aqui é um congresso de jovens e nós precisamos falar a linguagem dos jovens e tal. Então aquilo me deu um, opa, eu tô no caminho, dá aquela uau. Foi só naquela curva de rio lá mesmo que aconteceu o problema. Tá bom? Então assim, gente, não desanima também quando acontecer alguma coisa assim, porque se é de Deus, Deus vai animar de novo e a gente segue no caminho. Deus abençoe e é isso. Tá bom? Enfim, é um vídeo aí, gente. Comenta pelo menos esse vídeo, né? Porque edificação teve pouco, eu acho, né? Mas eu espero que você tenha dado umas risadas aí. E, enfim, tchau. Curte aí, comenta.